Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui hoje para louvar o Senhor em família. Queria deixar aqui um versículo que está em Salmos 118, versículo 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Divino Salvador, não importa onde eu vá, comigo Ele está, para me guardar, me proteger, orientar o meu viver, em qualquer situação, seja bom ou não, comigo está. Orientar o meu viver, em qualquer situação, seja bom ou não, comigo está para me ajudar na minha mente e no coração. Jesus é grande, maravilhoso, Salvador. Jesus é grande, maravilhoso, Divino Salvador. Jesus é grande, maravilhoso, Divino Salvador. O assunto que vamos abordar é fantástico, é maravilhoso, tem um poder tremendo, vai nos ajudar a manter a nossa consciência limpa. Este assunto eu tenho para mim que talvez seja o mais importante de todo o curso, pois eu creio que vai responder às perguntas que surgiram durante as ministrações. Eu sou Marta Pinto. Vamos orar? Pai, eu venho em nome de Jesus à tua presença. Primeiramente, agradecer porque Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E como maravilhoso conselheiro, Tu tens nos dado conselhos magníficos que têm nos ajudado a acertar o caminho, consertar também os nossos relacionamentos, tanto com o Senhor como com o nosso próximo. E neste momento coloco nossas vidas perante o Senhor para que Tu venhas com o Teu doce Espírito ministrar em nós e que nós recebamos suavemente a Tua palavra e que ela possa produzir os frutos de justiça para a qual ela foi designada. E nós Te pedimos que
complete esta obra que o Senhor começou em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus, nesta doce, maravilhosa, singular esperança de termos uma vida semelhante à de Jesus. Oramos no precioso nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Amém. Cultivando a transparência se encontra entre os princípios básicos de uma vida bem-sucedida. O apóstolo Paulo, ele disse que, além da armadura de Deus, que nós já estudamos na lição Sabedoria em meio às dificuldades, ele disse que Deus nos deu também mais duas armas. E essas duas armas são a fé e a consciência limpa. E isso nós vemos em 1 Timóteo capítulo 1, verso 18 e 19. Deus nos enviou para a batalha armados apenas com o auxílio da fé e de uma consciência limpa, uma consciência tranquila. E, infelizmente, muitos de nós temos deixado de lado estas armas tão simples. E quanto à fé, nós temos deixado que os nossos navios naufraguem na rocha. E essa era a descrição clara da minha vida. Por falta de fé, o navio da minha vida estava naufragando, porque batia nas rochas, nas dificuldades do dia a dia, dos relacionamentos e de muitas coisas que nós já vimos durante este curso. Eu estava tentando viver esforçadamente a vida cristã. Por outro lado, eu queria que as pessoas se dedicassem inteiramente a sua vida a Cristo, mas não resultava em nada dentro de mim. Então eu pensei que se fosse mais dura, se eu fosse mais firme, se eu estudasse mais arduamente, de alguma maneira, eu conseguiria ver mais resultados. Porém, quanto mais eu me esforcei, mais frustrada eu me tornei. A consciência limpa significa a capacidade de termos uma transparência com as outras pessoas. Há uma transparência em nós que as pessoas não terão dificuldade de nos confrontar quando nós a ofendemos. Quando nós somos transparentes, as pessoas não têm medo da gente. Ela sabe que ela poderá dizer o que ela está sentindo ou o que ela está vendo de errado em nós, a nossa incoerência, mas ela não terá medo de nos confrontar, porque ela sabe que não vai nos ofender, ela vai apenas estar sinalizando. Quando eu pergunto se há alguma coisa no meu passado e que essa coisa venha à minha memória, venha em minhas lembranças, e eu penso que gostaria que não houvesse acontecido, você tem coisas que você lembra do seu passado, tem coisas que vêm na sua memória e que você pensa, meu Deus, se eu pudesse voltar atrás? Ah, se isso não tivesse acontecido? A primeira resposta, quando eu me pergunto assim, é que há. E eu penso, meu Deus, há umas centenas delas.
E eu sempre reagi violentamente contra a ideia de ficar cavando no passado. Eu não queria mexer nestas coisas, porque de fato eu tinha a ideia de que ninguém conseguiria penetrar nas profundezas de mim mesma. Ninguém ia olhar no meu interior e saber o que estava lá dentro. Os pecados, as coisas que eu não deveria ter feito e fiz. Nós sempre ouvimos que a consciência é um terreno muito perigoso, não é verdade? A minha mãe dizia que era a terra que ninguém pisa. E então nós acabamos deixando de lado. Mas eu quero te encorajar para que você não deixe de lado, para que você cave fundo e encontre a sua liberdade, e encontre a sua consciência limpa e uma fé sem fingimento. Por outro lado, eu quero te advertir que Satanás, ele gosta de colocar medo na gente, para que a gente não trabalhe com essa verdade. Por quê? Porque o medo é uma arma poderosa nas mãos dele. E que através desta arma ele vai gerenciar a nossa vida e vai nos manter distante da liberdade financeira. Deus quer que nós tenhamos uma vida dinâmica. Deus quer, mas Satanás quer que nós tenhamos uma vida pacata, estagnada. Então, sabendo disto, nós voltamos para o apóstolo Paulo e ele nos incentiva. E ele dá o seu próprio exemplo, dizendo que ele se esforçava para manter uma consciência livre de ofensas, tanto para com Deus como para com os homens. E eu pensava que quando eu cometesse uma ação pecaminosa, deveria simplesmente pedir perdão a Deus. E em muitas áreas eu me sentia perdoada. É verdade. Você também já deve ter experimentado isso. Quando você comete um pecado e confessa sinceramente a Deus, você se sente perdoada. Você se sente perdoado e a paz de Deus, a paz que excede o entendimento, ela inunda a tua mente e também o teu coração. Mas também existem outras áreas em que nós não nos sentimos perdoados, mesmo depois de termos pedido perdão a Deus. Não é verdade? Quantas vezes nós pedimos perdão sinceramente e nos arrependemos amargamente e suplicamos a Deus que nos perdoe, mas lá no nosso íntimo não há paz. Nós não nos sentimos perdoados. Mesmo se a gente fica lá citando 1 João, e vocês lembram, né? 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar dos pecados. Mas mesmo assim, eu não me sentia perdoada. E mesmo assim, repetindo várias vezes: Senhor, eu já confessei, a Tua palavra diz que se confessarmos, Tu és fiel para nos perdoar e justo para nos purificar. Mas eu não me sentia perdoada. E muitas vezes eu argumentava com o Senhor: Tu disseste que se eu pedisse perdão, Tu me perdoaria. Mas mesmo assim, Senhor, eu não tenho me sentido perdoada. Senhor, a Tua palavra diz que tudo que semeamos,
nós colhemos. É a lei da semeadura. Ela é infalível. Assim também como a lei do retorno, ela é infalível. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então eu creio que eu devo levar este fardo para o resto da minha vida. Era assim que eu pensava. Não tem jeito mesmo. Eu vou ter que aprender a conviver com isso. O que eu não conseguia era reconhecer que se eu ofendi o meu próximo, eu devo ir até ele e pedir o seu perdão. Porque uma coisa é quando o assunto é só entre eu e Deus. Mas quando o assunto, a ofensa, o pecado, envolve uma terceira pessoa, para que eu me sinta livre, eu também preciso ir a esta pessoa para obter o seu perdão. Mas uma das mortes mais difíceis de ocorrer em nós é a morte do orgulho, é a morte do eu. Nós muitas vezes conseguimos ir levando a culpa, levando a angústia do pecado, levando a vergonha, mas não conseguimos nos curvar, continuamos duros, e esta é uma das mortes mais difíceis de ocorrer em nós, a morte do nosso eu. A nossa mente, Deus criou a nossa mente, e ao criar, formá-la, Ele a organizou de tal maneira que muito facilmente nós conseguimos ocultar. A nossa mente está organizada de tal maneira que muito facilmente ela encobre o nosso orgulho, ela encobre as nossas falhas e ela nos leva a esquecer que elas existem. E nós acabamos ficando ali acomodados. A nossa mente, ela até nos incentiva a esquecer tudo e pôr um ponto final e tentar começar tudo de novo. Saiba que isso não resultará em nada produtivo. Não tem como prosseguir com coisas pendentes na nossa vida, com coisas pendentes no nosso passado. Cada um de nós temos uma consciência. E Deus disse que quando a nossa consciência está limpa, isso resulta em benefícios extraordinários em nossa vida. Em primeiro lugar, o nosso ministério pode ser mais observado. O nosso ministério pode ser mais produtivo, dará mais frutos permanentes. Ele será visto, ele vai ficar em evidência, mas se nós estivermos seguindo os princípios de uma consciência transparente, de uma consciência limpa para com Deus e para com os homens, porque as pessoas são sensíveis em perceber que há alguma coisa que não está 100% em nós. Não é verdade? Você não consegue? Você até fala assim, eu não sei explicar, mas tem alguma coisa e eu não sei o que é. Porque você tem essa sensibilidade, você não sabe porque você não é adivinho, nem tem bola de cristal, graças a Deus por isso. Mas o ministério não vai para frente, não avança e as pessoas não são livres de verdade. Porque uma coisa o Evangelho salva da condenação, salva do inferno, mas
A vida de Cristo em nós vai dar liberdade de nós mesmos, porque o nosso eu morre para que Cristo viva a vida dele através de nós. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2, Paulo nos diz o seguinte: pelo que tendo este ministério, assim como já alcançamos misericórdia, não desfaleçamos. Rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Não andamos com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Este é o ministério que Deus nos incumbiu e nada nos pode intimar. Veja só, nada pode confrontar se você andar com uma vida, com uma consciência transparente. Nós não utilizamos de mistificações nem o manejo desonesto da palavra de Deus. Falamos a verdade pura e é assim que nos recomendamos a consciência de cada um na presença de Deus. Ah, que maravilha! Poder ser achado, aprovado, sem culpa, sem vergonha, sem nenhuma coisa para nos acusar perante Deus ou perante as pessoas. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2, as cartas às igrejas novas, de uma visão revista e corrigida. Foi o texto que nós citamos. E saiba que isto é uma chave essencial para que nos aproximemos diante de Deus com confiança ao lhe apresentar as nossas petições. Em Hebreus 10, 19 e 22 diz: deste modo, pela virtude do sangue de Cristo, vós e eu podemos ter a coragem para entrar no Santo dos Santos de um modo novo e vivo. Aproximemo-nos com corações verdadeiros e uma confiança completa de que a nossa consciência foi purificada pelo sangue de Cristo. Hebreus 10, 19 e 22. Cartas às igrejas novas. A consciência pode ser purificada das obras mortas. Ouviu? Podemos dar glória a Deus, aleluias, louvado seja o Senhor, porque a minha consciência pode ser perante ti purificada das obras mortas do passado. E isso está em Hebreus capítulo 9, verso 14, que nos diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Carta às Igrejas Novas, Hebreus 9,14. Oh, que maravilha! Meu Deus, como é bom te conhecer, como é bom me entregar a ti, para que eu possa ter esta experiência maravilhosa de ter a minha consciência limpa, purificada das obras mortas. A consciência limpa é um requisito para servir ao Deus. Gente, às vezes a gente está tentando fazer a obra do ministério sem estar aprovado, sem estar comprometidos com Deus de verdade, e não conseguiremos, porque a consciência limpa é um dos requisitos para servir a Deus. 2 Timóteo 1,3, Paulo nos diz:
Dou graças ao Deus dos meus antepassados, a quem sirvo com uma consciência pura. 2 Timóteo 1:3. Olha que maravilha! Que nós possamos dizer assim como o apóstolo Paulo, que possamos dar graças a Deus, que nós o servimos com uma consciência pura. A consciência pura também é um meio pelo qual nós podemos produzir um amor genuíno. Olha que coisa fantástica, maravilhosa. E nós estamos tão carentes, o mundo está tão carente de amor genuíno. Fala-se tanto de amor, mas não se tem obras de amor. Mas este amor genuíno só é produzido através de uma consciência pura para com Deus e para com o próximo. Um amor legítimo, um amor verdadeiro. E nós vemos isto em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 5 e 6. E Paulo nos diz que o final de contas interessa a um ministério cristão é produzir um amor que brota de um coração puro, de uma consciência perfeita, pura e de uma fé verdadeira. Alguns parecem ter se esquecido esta doutrina, pois vivem a perder-se nas infinitas questões que levantaram. Paulo diz isto. Se nós nunca ouvimos tal verdade, agora nós acabamos de ouvi-la. Sendo assim, vamos viver para produzir esse tipo de amor verdadeiro que brota de um coração puro. E é responsabilidade nossa manter o coração puro e a consciência limpa através de confessar os nossos pecados a Deus e também a quem nós magoamos e ofendemos. Os versículos nos diz que o ministério só será frutífero quando essas três coisas andarem juntas. Produzir um amor que brota de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira sem fingimento. Alguns parece que se esqueceram desta doutrina. Eles ganharam para si a reputação de mestre da lei. Em outras palavras, eles querem sempre estar certo a respeito das Escrituras. Contudo, eles perderam o significado das suas próprias palavras e do assunto que expõem de modo intelectual, sistematicamente, as doutrinas religiosas. Mas o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que o nosso alvo final é o amor. Como é que devemos demonstrar este amor? Com o coração puro, com a consciência limpa. Em outras palavras, uma vida de pensamentos puros. É assim que nós devemos demonstrar o amor. Esses devem ser os meus, estes devem ser os nossos motivos íntimos e ter uma consciência limpa. Isso significa um relacionamento adequado com o meu próximo. E em terceiro lugar, a fé genuína. E esse aponta para o meu relacionamento com Deus. Você entendeu? Ficou claro que nós devemos finalizar a nossa vida, que esse deve ser o nosso alvo maior, o amor. E ele deve ser demonstrado com uma consciência limpa, com uma vida de pensamentos puros,
que a motivação do meu íntimo deve ser esta consciência. E o que significa? Significa que eu tenho um relacionamento adequado com o meu próximo. E por último, a minha fé genuína, porque esta fé genuína, ela aponta para o meu relacionamento com o meu Deus. Aleluia. Então, quando eu estou disposta a pagar o preço para ter esta consciência limpa, só então Deus terá a condição legal para desenvolver em mim. Só quando nós estamos dispostos a pagar o preço, só então Deus terá condição legal, porque Deus trabalha numa legalidade debaixo da lei. Nada vai condenar Deus, porque Ele trabalha justamente, corretamente. E nós, mulheres e homens, Ele vai com certeza nos ajudar a sermos aquelas pessoas que Ele deseja que nós sejamos. Olha que maravilha! A outra coisa que a consciência limpa nos dá é que ela é mais um requisito para nós compartilharmos a nossa fé com os outros. É tudo muito maravilhoso isso. Veja o que o apóstolo Pedro diz. Estais sempre pronto para dar uma resposta tranquila e reverente a quem te pedir a razão da esperança que existe em vosso coração. Dai a entender que tendes uma consciência perfeitamente tranquila, de modo que fique confundido perante o vosso bom comportamento. Olha só, se você tem uma consciência limpa, vai deixar aquelas pessoas que têm uma questão contra você, elas ficarão confundidas pelo seu bom comportamento. Isso está em 1 Pedro 3, 15, 16. Carta às Igrejas Novas. Todos os homens e mulheres têm a sua consciência sensível quanto às verdades universais. Ninguém pode dizer que não tem essa sensibilidade, pois a palavra de Deus nos diz que nossa consciência é sensível para as verdades universais. Essas verdades universais são as verdades de Deus, que é para todo mundo, não é só para um tipo ou só para um grupo específico. Hebreus 11:1 nos diz que a fé é a substância das coisas que não são visíveis. A substância, a fé. O que é aquilo que uma pessoa espera? Uma pessoa espera amor. Uma pessoa espera pela verdade. Ela quer que as pessoas sejam perdoadas, não é verdade? Ela anseia por justiça. Você não é assim? Eu sou. Nós esperamos amor. Lá no nosso íntimo nós esperamos pela verdade. Nós queremos que as pessoas sintam a liberdade do perdão, de ser perdoada e de ser perdoador. Quando há uma questão de injustiça, nós torcemos para que a justiça seja feita. Não é verdade? Nós vemos que estas qualidades, elas produzem o caráter de Deus. Então agora aproveita e olha para você. Você tem esperado por amor?
Você tem no seu íntimo esperado pela verdade? Você deseja que as pessoas sejam perdoadas e perdoadoras? Você anseia pela que a justiça seja feita? Então saiba que dentro de você, no seu íntimo, está também firmado o caráter de Deus, porque estas qualidades traduzem o caráter de Deus. A Bíblia diz que a fé é a substância das coisas que se espera e é a evidência das coisas que não se veem. A palavra evidência significa qualidade ou caráter que não dá margem à dúvida. Evidência é qualidade ou caráter que não dá margem à dúvida. Eu pensava que a fé era uma coisa assim: aquilo que eu não compreendo, eu aceito. Será que mais alguém pensa como eu pensava? Mas fé não é nós crermos em nada, não é isso. Fé é nós crermos nos fatos que Deus nos apresentou. Você e eu nos colocamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Por meio da fé. E a fé veio por meio de nós ouvirmos a palavra de Deus. E nós acreditamos em tudo que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo. Ali tem as evidências de quem Ele é. Então nós cremos. E quando nós cremos, temos os resultados da nossa fé, que é a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, a certeza da vida eterna. Quando Abraão creu em Deus, ele creu que o Deus que lhe dissera uma verdade. Deus disse que ele seria pai, ele era idoso, Sara era idosa. Abraão creu. Quando ele creu, ele acreditou que Deus estava lhe dizendo verdade, que aquilo que Deus estava dizendo era uma verdade, ou era a verdade. Não tem mais verdade, não tem duas, né? É uma verdade. Quando colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós cremos que aquilo que a Bíblia diz a seu respeito é verdade. Então nós temos a nossa consciência em sensibilidade à verdade. Então todas as vezes que nós cremos em alguma coisa que está escrito nas Escrituras, é fé. E esta fé nos diz que temos uma consciência sensível às verdades universais e também às verdades contidas nas Sagradas Letras. Mas nós experimentamos em nossa vida o oposto. Vejamos só. Nós nos sentimos egoístas, egocêntricos, ainda quando nós queremos amor. Nós nos descobrimos enganadores e mentirosos, ainda que queiramos a verdade. Nós nos sentimos cheios de ressentimentos e faltas. E também temos falta de um espírito perdoador, mesmo sabendo que queremos que as pessoas se perdoem. Nós sabemos que somos injustos e ofendemos as outras pessoas, embora queiramos intimidade e queremos ser tratados pelas pessoas corretamente. E quando nós nos defrontamos face a face conosco mesmo e com a nossa vida, isto resulta em convicção em nossas vidas.
Então isso é inscrito em nossa consciência. E quando a nossa consciência é violada, isso resulta em culpa. Então essa culpa em nossas vidas nos condena. Olha, o processo todo é tremendo. A palavra de Deus é realmente uma luz que vai iluminando o nosso interior, vai mostrando para nós. Em Romanos 2, 14 e 15, o apóstolo Paulo nos diz: quando sem conhecer a lei, os gentios procedem em conformidade com ela à luz da natureza, já manifestam a existência da lei no coração, mostrando seus efeitos agirem lá no íntimo. As consciências abandonam a existência da lei, porque há algo que a condena ou recomenda as suas ações. As Escrituras destacam que nós temos sensibilidade à natureza de Deus. Romanos 1, 18 e 20 nos diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lo manifestou, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1, 18 a 20. Então nós vemos que cada homem, que cada mulher tem uma consciência. Por isso podemos pregar o evangelho a toda criatura. Olha que maravilha! Pois Jesus Cristo é a luz da pessoa. João 1:9 nos diz: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 9. O nosso espírito opera como no princípio da fé. Então, a fé, ela trabalha no nosso espírito. O lado psicológico, ele é operante sobre os princípios da lógica. E o nosso corpo físico, ele trabalha sobre os princípios dos sentidos, dos 5 sentidos. Nós estamos o tempo todo no exercício da fé. Olha que lindo! Quando Deus... vamos ver alguns exemplos de fé. Quando você abriu esse vídeo, você teve fé de que dele sairia algum som, ou uma voz que lhe trouxesse uma mensagem de amor, de esperança. Quando nós estamos dirigindo no trânsito, ou nós estamos dentro de uma condução, um ônibus, um táxi, um trem, um avião, um navio, nós também exercemos a nossa fé. Fé de que o outro motorista ou um outro avião, navio, não colida com o nosso, não bata um no outro. Não é verdade? Olha, quando eu saio para trabalhar, eu estou sempre lembrando ao Senhor que eu sou uma propriedade dele. E eu tenho fé de que ele vai cuidar bem de mim, pois eu sei que ele sempre cuida bem daquilo que é dele. Então a fé é o princípio pelo qual nós operamos e ela está em exercício o tempo todo. Preste atenção. Quando nós violamos a nossa consciência, a culpa se aloja em nós. E a culpa é o resultado de ter ofendido uma outra pessoa. E assim eu estou também violando as leis de Deus, pois Deus diz que eu devo amar a pessoa. Quando eu pergunto a mim mesma quais são as coisas que eu queria que não tivesse acontecido na minha vida, que eu não queria ter feito na minha vida, eu sempre começo pelas mais graves,
partindo para as menos graves. Sabe por quê? Quando nós resolvemos o problema mais grave, nós ficamos incentivados em resolver os outros, porque Deus entra com seus recursos, Deus assume o controle, porque nós estamos dispostos a fazer aquilo que lhe agrada. E o resultado vai ser o resultado de Deus. E aí a gente consegue coragem para ir resolvendo os menos graves. Então você não fica desestimulado ou desestimulado, você ganha coragem para completar esta obra de ter uma consciência limpa, de se tornar uma pessoa transparente. Olha que maravilhoso. Talvez a primeira coisa que vem em sua mente é ter se casado com a pessoa errada. Talvez você pense, eu não queria era me casado com a minha esposa. Eu não queria era me casado com meu esposo. Eu casei com a pessoa errada. A segunda coisa pode ser algum mal que você tenha feito a alguém. Talvez você tenha ofendido, não cumprindo uma promessa. Talvez você tenha roubado alguma coisa, ou até mesmo parte do tempo que pertence à sua família, no seu trabalho. Outra coisa pode ser que você tenha ofendido, defraudado alguém na juventude ou até mesmo neste tempo presente. Talvez os padrões que você vem adotando não sejam segundo o padrão de Deus, os padrões que Deus tem estabelecido. Talvez você tenha tido alguma discussão no seu trabalho ou em casa. Talvez você tenha tido algum problema com algum irmão ainda na casa dos seus pais e está há tanto tempo sem falar com ele. Estão de mal. Olha, quando nós não queremos lidar com os problemas, nós os encobrimos. Como? Nós dizemos que não tem nada a ver. Outra frase que nós dizemos, eu sou assim mesmo. Mas saiba que Deus trabalha tentando gerar convicção em nós. E como não estamos dispostos, quando você e eu, nós não estamos dispostos a responder positivamente à ação de Deus, lidando com o problema, esta convicção que Deus está tentando gerar em nós, ela vai se transformar em culpa. E esta culpa, ela vai gerar em nós uma atitude de condenação. Olha que coisa séria. E eu começo a me preocupar com todos os problemas insignificantes que eu tenho em minha vida. E por isso, então, quando eu penso em lidar com o meu passado, eu fico desesperada, porque eu tenho certeza que vai aparecer centenas de problemas, centenas de coisas erradas, mas invariavelmente, quando nós nos sentimos assim, saiba que de fato existem poucas coisas. O que o inimigo está tentando impedir é de que você seja sensível a Deus, que você responda positivamente a Deus para lidar com os seus problemas, evitando ser convencido por Deus de que você cometeu um erro e Deus quer transformar esse erro em um acerto. Deus quer tirar a culpa e te dar a paz. E assim você não terá um espírito e nem uma atitude condenatória. E você vai ver que você não tinha tantos problemas assim. É um produto da sua mente, é um engano que o inimigo está colocando para evitar que você se confronte com o seu problema.
Ele vai fazer de tudo, saiba que Satanás vai fazer de tudo para evitar que você responda positivamente à ação de Deus para lidar com os seus problemas. Eu vou parar por aqui, mas nós vamos continuar na próxima semana, para não se estender muito, não ficar cansativo, tá bom? Eu espero por você. E se você se sentiu abençoado, se está sendo esclarecedor, dá o seu like, porque vai nos ajudar bastante na divulgação do nosso trabalho. E também compartilhe com um amigo, com uma amiga, que você sabe que está precisando conhecer, saber destas verdades de Deus. Vamos orar? Pai, quero te agradecer, porque a tua palavra é muito linda. O Senhor mostra tão claramente, o Senhor abre o nosso entendimento para vermos com tanta clareza os problemas que nós temos, e também o Senhor nos dá a solução. Obrigada, Deus, porque o Senhor está nos instruindo, porque o Senhor está nos exortando, porque o Senhor está nos convidando a fazermos a correção e vivermos de um modo íntegro perante o Senhor. E assim sermos pessoas transparentes, sermos pessoas confiáveis e sermos pessoas que teremos a liberdade plena, a tua aprovação plena para podermos levar o Evangelho a toda criatura e com um resultado permanente. Obrigada, Deus, por esta oportunidade. E abençoa meus irmãos e as minhas irmãs e as suas famílias. Eu oro em nome de Jesus.